Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem? Bem-vindo a mais este vídeo, é o nosso terceiro vídeo da saga crase. E nós vamos eliminar definitivamente o seu problema com a crase. Em nosso último vídeo nós trabalhamos aqui a crase tipo 1, que eu chamei de crase fusão de preposição mais pronome demonstrativo, tá lembrado? Pois é. No vídeo de hoje nós vamos ver a crase tipo 2, que é a crase mais recorrente, a crase mais comum em concursos, em vestibulares e no dia a dia. É a ocorrência da crase quando se trata de preposição mais artigo definido feminino, que pode estar no singular ou no plural, tá? Eu prometi a você no início deste curso que nós eliminaríamos aquele monte de regras, tá lembrado? Não ocorre crase diante disso, daquilo, é proibido não sei quanto, acaba com isso. Eu vou apresentar a vocês 3 macetes que vão dar conta da crase e vão fazer você realmente não errar mais a crase, tá bem? Então acompanhe comigo aqui, olha. Nosso macete, olha lá, macete. Então você que me assiste, eu vou explicar agora os 3 macetes da crase, ok? 3 mas professor, tá macete. Pois é, vamos colocar então um plural aqui, macetes, e coloque agora aqui então o circunflexo, né, macetes, a brincadeira, tá? Pessoal, que macetes são esses? Que regras são essas? Primeiro, olha aqui, olha. Somente, regra 1, somente ocorre crase diante de palavra feminina. Essa é a regra fundamental. Entretanto, existe uma exceçãozinha que eu quero que você acompanhe aqui, tá? É uma das poucas exceções. Aquela exceção já tradicional, né? Se a palavra permitir a leitura à maneira de, à moda de, a crase pode ocorrer. Aquela clássica frase, acompanhe comigo aqui, usava sapatos a Luís XV. Luís XV é masculino, mas cabe a crase porque aqui eu posso subentender a moda de, a maneira de Luís XV. Percebeu? Pois é, essa então é a primeira regra. Só ocorre crase diante de palavra feminina, ok? Segundo macete, segunda regra. Ocorre a crase quando a palavra feminina puder ser substituída por uma outra palavra masculina de um mesmo campo semântico, surgindo a combinação ao. Ah, professor, complicou. E não complicou não. É assim, você troca a palavra feminina e surge a palavra ao. Olha aqui um exemplo aqui, olha. Iremos à praia neste final de semana. Vamos trocar a palavra praia por uma outra palavra, uma palavra masculina, de um campo semântico aí semelhante. Vamos trocar praia por balneário, ou trocar por rio ou bosque. Como é que fica então? Iremos ao bosque, iremos ao balneário, iremos ao rio, não é isso? Note então que ao substituirmos a palavra feminina por uma palavra masculina, surge a combinação ao. Nosso terceiro macete, nossa terceira regra é a que diz o seguinte: a crase ocorre quando a palavra feminina puder desempenhar a função sintática de sujeito de uma oração qualquer com a presença do artigo feminino a. Observe então o exemplo aqui. Essa regra é meio confusa, não é tranquila, tá? Observe então o exemplo aqui, olha. Iremos a Londres amanhã pela manhã. Será que ocorre crase aí? Tudo bem, você deve estar se lembrando daquele macete clássico, né? Que diz que vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase para quê? Tudo bem, isso aí realmente funciona, vai nos ajudar, mas eu quero que você veja por outro lado, tá bem? Eu quero que você tente colocar a palavra Londres numa frase, como sujeito dessa frase, numa frase qualquer, pode ser bobinha, tá? E verifique se ela admite o artigo. Vamos dizer então que Londres é capital da Inglaterra. Dá para colocar aí a Londres ou o Londres? Não é possível, não é mesmo? É porque algumas palavras, principalmente nomes de lugares, né? Os famosos topônimos, eles permitem o artigo ou não. Brasil, por exemplo, masculino eu digo o Brasil. Mas Portugal, eu não digo a Portugal ou o Portugal. É simplesmente Portugal é um país da Europa. Perceberam então? Essas 3 regras então, pessoal. Palavra sendo feminina, a ocorrência da combinação ao e a palavra feminina desempenhando a função de sujeito com o artigo, elas têm que estar combinadas na frase. A crase só ocorrerá se nós tivermos a combinação desses 3 macetes.
ao mesmo tempo. Se um deles falhar, adeus ocorrência da crase. Teremos apenas uma preposição ou um artigo comum naquela lacuna. Tá ok? Acompanhe então alguns exemplos em nossa tela aqui. Vamos lá. Vamos lá então, aqui na tela, algumas frases de exemplo para o emprego da crase. Primeira frase. Vamos à praia hoje à tarde às 16 horas. Vamos lá, pessoal. O macete 1 diz que a crase só ocorre diante de palavras femininas. Praia é a palavra feminina? Tenta colocar um artigo antes. É a praia ou o praia? Logicamente é a praia está suja, a praia é da vovó, né? Então a praia é a palavra feminina. Joia. Então passou pelo primeiro macete. Tá ok. Vamos empregar o segundo macete. A palavra praia sendo substituída por uma outra palavra masculina, será que vai ocorrer aqui a combinação ao? Vai surgir a combinação? Vamos lá. Bosque. Vamos ao bosque hoje à tarde. Rio. Vamos ao rio. Perceberam então que a palavra praia é substituída por uma masculina, admite essa combinação ao? Então passamos pelo segundo macete. Tá aqui, olha. Deu ok. Vamos ao terceiro. Tenta colocar a palavra praia numa frase qualquer, sendo o sujeito dessa frase, e observe se vai aceitar o artigo. Olha lá então. A praia está limpa. Ponto. Notou então que a palavra praia coube perfeitamente nessa frase como sujeito e ainda assim admitiu o artigo? Pois é. A terceira regra então, o terceiro macete foi cumprido. Isso significa que? Tá aí, olha. Crase diante da palavra praia. Vamos então para a segunda lacuna desta mesma frase, pessoal. Está aí. Queremos saber se a ocorrência da crase, a ocorrência do sinal indicativo de crase antes da palavra tarde. Então vamos. A palavra tarde é feminina? É, né? Percebemos isso pela colocação do artigo, o artigo a tarde. Não é o tarde. Então tarde é feminina. Passou então pelo primeiro critério do macete. Vamos ver o segundo. Vamos empregar aqui a palavra masculina de campo semântico que possa substituir tarde. Pode ser anoitecer, pode ser o entardecer. Então está aí. Vamos à praia hoje ao anoitecer, ao entardecer. Notou? Então temos aqui a palavra tarde substituída pela palavra anoitecer, surgindo a combinação ao. Vamos ao terceiro e último macete para saber se aqui ocorre ou não a crase. Vamos lá. A palavra tarde, será que desempenha a função sintática de sujeito numa frase? Ela consegue isso com o artigo antes? Vamos lá, olha a frase. A tarde está ensolarada. Percebeu, pessoal? Você notou isso? Temos aqui mais uma vez a ocorrência possível da crase. Não há dúvidas. A palavra é feminina, substituída por um masculino aparece ao e pode desempenhar a função de um sujeito de uma frase qualquer, tendo o artigo antes. Crase nela. Vamos então à terceira lacuna. Acompanhe comigo. Vamos à praia hoje, à tarde, 16 horas. Vamos empregar aqui a mesma tática, os mesmos critérios anteriores. Então notem, a palavra 16, né? 16 horas, é feminina? Aqui é só um pouquinho mais difícil de perceber, pessoal, mas é possível, olha só. Vamos montar a seguinte frase. As 16 horas são o momento ideal para o chá. Percebeu? A palavra 16, então, vai funcionar como feminina. Vamos trocar para uma masculina e verificar se surge a combinação ao. Observe. Vamos à praia hoje à tarde, ao meio-dia. Perceberam? Surgindo a combinação ao mais uma vez. Então, eu posso montar também a frase com 16 horas, não é tão comum em português, mas dizer que o meio-dia é o momento do almoço e as 16 horas são o momento da degustação do chá. Ok? Então, notamos aqui que há ocorrência da crase também. Vamos colocar aqui, então, crase nela. Segunda frase, pessoal. Escreveu a carta à amiga à tinta. Vamos lá, então. Mesma coisa, carta é feminina, não é isso? Se eu substituísse a palavra carta por bilhete, vamos ter escreveu o bilhete. Opa! Escreveu o bilhete?
o bilhete. Não surgiu a combinação ao. Logo, se matamos um dos 3 critérios dos macetes da crase, não haverá crase. Então aqui eu não coloco a crase, ok? Então escreveu a carta sem crase. Ah, amiga, será que a amiga é feminina? Geralmente a amiga é feminina, né? Vamos lá, amiga é masculino. Se eu colocasse a palavra amigo então na frase, como é que ficaria? Teríamos, escreveu ao amigo, escreveu a carta ao amigo, surgiu ao, né? E se eu quisesse colocar a palavra amiga como sujeito de uma frase, teríamos, a amiga dela é linda. Percebeu então que mais uma vez ocorrem os três critérios para a crase? Palavra feminina, a ocorrência do ao e a possibilidade de colocarmos a palavra feminina como sujeito sem repelir o artigo a. Crase nele! Terceira lacuna dessa segunda questão, a tinta. Eu tenho quase certeza que você colocaria crase aqui, né? Fala a verdade, mas não tem. A professora, tinta é palavra feminina. É claro que é, mas vamos empregar os 3 macetes, não fique em um só, senão você pode errar. Vamos lá então, na telinha, tinta é feminina, como já dissemos. Vamos tentar então, pessoal, substituir a palavra tinta por uma outra palavra masculina de campo semântico. Vamos tentar aqui lápis, o que você acha? Vamos lá? Então escreveu, lápis é masculino, né? O lápis. Escreveu a carta, a amiga, a lápis ou ao lápis? Pois é, ao lápis, né? Não! Escreveu a carta a lápis. A palavra lápis não admite esse ao aí. Se você quiser a regra aqui, eu vou falar baixinho aqui, tá? Não ocorre crase diante de adjunto adverbial de meio ou instrumento. Aqui é instrumento. Mas não precisamos dessa regra. O que nós precisamos é utilizar os 3 macetes que eu já te ensinei. Vamos lá então? Tinta feminina? Olha a telinha aqui, olha. A palavra tinta admite, ao ser substituída por lápis, a combinação ao? Não. Então aqui não haverá crase, teremos somente um a, que é pura preposição. Ok? Vamos então à nossa última frase. Amanhã vamos a Lisboa a cavalo. Combinado? Vamos lá, pessoal. Lisboa feminina? É a palavra feminina. Vamos tentar substituir a palavra Lisboa por uma outra palavra masculina de mesmo campo semântico. Como é que seria? Caribe. Vamos colocar Caribe. Amanhã vamos ao Caribe a cavalo. Combinado? Apareceu, professor. Temos aqui então a palavra Lisboa feminina e apareceu ao. Pronto, vou colocar crase. Não! Vamos aguardar o terceiro macete. Vamos ver se ele realmente pode ser empregado. Vamos lá? Então tá. Lisboa. Lisboa a gente sabe que é a capital de Portugal, não é isso? Então vamos montar uma frase em que Lisboa seja empregada com esse conceito. Vamos lá? A Lisboa... Opa, não deu, hein? A Lisboa não. Lisboa é capital de Portugal. Você percebeu então que o nome Lisboa não admite artigo? Lisboa é um lugar bom para se viver. Não é a Lisboa, nem o Lisboa. Logicamente, se nós especificarmos ou detalharmos o local, Lisboa de Camões, a Lisboa de Camões, aí muda tudo, tudo bem? Mas aí é um outro ponto mais à frente, vamos tratar. Eu quero que você perceba que a palavra Lisboa não admite artigo. Se a crase é a fusão de preposição mais artigo, e se aqui não há artigo, então não há crase. Há somente uma preposição possível. Então aqui na frase, voltando para a telinha, amanhã vamos a Lisboa a cavalo, combinado? Ok? Então na primeira lacuna não ocorre a crase. E a segunda? A segunda também fácil, né? A palavra cavalo é masculina. E diante de palavra masculina não ocorre a crase. Ok, pessoal? Ajudou você? Vamos complementar essa aula no próximo vídeo, trazendo frases um pouco mais complexas e discutir mais essa questão do emprego dos 3 macetes. Acompanhe a gente, fiquem com Deus e até a próxima!